a pergunta que todo mundo anda fazendo. Por que que você saiu do Brasil? Por que que você fechou o seu estúdio? Por que que você quis, depois de ter a sua clientela, a sua carreira, você quis largar tudo para ir para Portugal? Então, gente, vamos lá. Vou tentar explicar para vocês como não só era uma vontade, mas um sentimento. Vou tentar explicar para vocês. Há muito tempo atrás, né? Há 5 anos atrás, basicamente, que eu comecei. Eu lembro que eu falei isso quando eu trabalhava no hospital. Eu trabalhava num hospital no Rio de Janeiro. E como CLT, quis fazer o curso para Lash Design. Eu lembro que eu conversei com um colega de trabalho, né? E eu lembro que eu falei pro Brian, eu já me informei sobre várias lashes que vão até para Portugal. Você imagina, falei para ele assim, você imagina, daqui a pouco eu vou estudar, vou me qualificar, vou abrir meu estúdio, vou dar aula e daqui a pouco eu vou estar crescendo e dando formação lá em Portugal. Eu nem imaginava, gente. Eram só coisas assim que eu falei aleatoriamente, mas não imaginava mesmo que de fato isso poderia acontecer, isso há 5 anos atrás. Eu comecei a minha carreira e graças a Deus eu cresci em pouquíssimo tempo. Coisa que eu nunca imaginava que em tão pouco tempo eu ia crescer assim consideravelmente, fazer um nome assim lá no Brasil. E foi aí que as coisas foram acontecendo. E nesse tempo, meu marido começou a se interessar pela cidadania, né? Ele descobriu que ele era descendente. O sino da igreja. Aqui é o máximo que a gente escuta, gente. É carro passando e sinos da igreja. É uma tranquilidade que eu tô amando. Então, assim, ele começou a se interessar. Ele viu que ele tinha descendentes portugueses e começou a se interessar por tirar a cidadania. Não para vir naquela época, mas para abrir caminhos futuramente para caso a minha filha quisesse fazer um intercâmbio, estudar fora, né? A gente queria abrir um leque. Foi quando ele começou a dar entrada na cidadania da avó dele, para até então dar entrada na cidadania dele. Sendo que as leis a gente sabe que mudam o tempo todo, né? E a cidadania ainda rolando, a gente começou a ver que estava um pouco difícil, né? Onde a gente morava. Por quê? A minha filha, ela é uma adolescente, né, de 13 anos, e a gente simplesmente não deixava ela sair porque a gente tinha muito medo, né, de deixar ela sair, então ela não saía para canto algum. Quando saía era muito raro, era com a gente e a gente não confiava de deixá-la sair. Ela ia para a escola de condução, porque eu também não confiava de deixar ir sozinha, por conta da periculosidade. E era isso, a gente estava literalmente vivendo para pagar a escola, que a nossa prioridade sempre foi o estudo dela e a educação dela. E embora eu ganhasse bem, e mesmo assim juntando com o salário do meu marido, a gente começou a ver que, mesmo não pagando aluguel, a gente estava, eu não digo sobreviver, porque graças a Deus a gente tinha um teto, a gente comia bem, bebia bem, mas a gente só estava fazendo aquilo, né? E a gente tinha uma boa casa, um bom conforto, mas só que a gente não vive só pra isso, né, gente? Pra poder estar dentro de casa. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui sempre uma mulher de ambições. E ambição pra mim não é você passar por cima de ninguém. Ambição pra mim é você crescer na vida e você querer ser alguém na vida. E não só trabalhar pra você se vestir, comer e pagar a conta. Eu acho que a vida é muito mais que isso. Então a gente não pagava aluguel, mas a gente arcava com escola, arcava com condução, era material escolar. E aí você tem que ver o ensino ainda assim numa escola particular, às vezes pega um pouco, mas aí você bota uma explicadora. Então a gente estava vivendo em função de pagar as contas, pagar estudo, porque a nossa prioridade sempre foi o estudo dela. Então eu sempre
dei prioridade a isso, então ela sempre teria que estar numa escola particular para que ela tivesse um bom ensino, porque as escolas públicas na minha região, que são boas, são longe, e eu também, aí junta o medo de não deixá-la ir para uma escola pública boa, mas que era longe. Então é um conjunto de coisas, sabe? É um conjunto de coisas. Então a gente decidiu, começamos a olhar os vídeos e falamos, caramba, a cidadania vai demorar muito. Então por que a gente não coloca o visto e vai, né? Já que a gente tem essa pretensão. Começou a mudar isso, a virar essa chavinha na nossa cabeça. Porque a gente queria sair, passear, e eu particularmente sempre gostei de sair, passear, conhecer lugares novos. E a gente ia, mas não dava para ir sempre, porque se a gente fosse, a gente sabe que, infelizmente, se você for passear no Rio de Janeiro, você vai passear um final de semana, porque 3 pessoas dá mais de R$500 um passeio. Ah, Suelen, mas tem passeios gratuitos e tal. Ah, gente, a grande maioria, né? Gasta-se muito. Então eu queria ter essa liberdade. E mesmo saindo lá, a gente ficava com medo, porque a gente não ia para outros lugares. Porque, não vamos botar o GPS, se aí no GPS você entra em algum lugar errado. Gente, o Rio de Janeiro tá complicado. Então a gente juntou tudo. O que a gente quer? A gente quer tranquilidade, a gente quer poder ir e vir, a gente quer que a nossa filha tenha, sabe, uma qualidade geográfica para ir e vir para onde ela quiser. Então a gente cravou que decidimos vir para Portugal. Como foi para mim? Para mim não foi fácil. Eu tinha meu estúdio foi projetado por uma arquiteta incrível. Eu tinha clientes incríveis, clientes que começaram comigo lá no início, há 5 anos. Então, como eu falei para vocês, eu ia ser coordenadora de um evento. Eu estava com parceria com uma das melhores marcas do Rio de Janeiro, né, de produtos para sobrancelhas. Então, para mim não foi fácil, né? Não foi fácil, mas é muito mais do que ter sucesso na carreira. É muito mais do que ter dinheiro. Porque eu vou ser sincera para vocês, claramente lá no Brasil eu conseguiria fazer R$3.000 muito mais fácil do que eu consigo fazer 3.000 euros aqui. Mas com 3.000 euros aqui, eu consigo fazer coisas que lá eu não consigo. Lá 3.000 reais vai assim no mês. Aqui, para você gastar 3.000 euros no mês, entendeu? Você compra muita coisa, você faz muita coisa. Então, fora que é isso, gente. É essa tranquilidade de você poder morar num lugar no qual você pode dormir. Se você quiser ir para uma festa, para um barulhinho, você pega seu carro e você vai. Lá eu não tinha isso. Tinha vezes que eu queria ver minha série e às vezes eu não podia, porque o som tava às alturas lá fora. E você pode falar o quê? Você não pode falar nada, né? Tá na rua, a rua é pública. Então, isso me incomodava. E de fato, vocês podem estar achando, ela tá cuspindo no prato que come. Não, gente. Cada um tem a sua perspectiva de visão. Eu não fui uma pessoa que nasci para ser criada num ambiente em que a poluição sonora incomoda você dentro da sua casa. Eu nunca gostei disso. É claro que eu gosto de sair, eu gosto de me divertir, eu gosto de ouvir música alta, como todo mundo. Só que eu acho que tudo tem um limite. E aquilo já estava me afetando. Sabe onde o lugar que você acha que seria o seu refúgio parece que tá te afetando mais do que qualquer outra coisa? Então, eu chegava dentro da minha casa depois de um dia cansativo de trabalho e eu não tinha paz. Por quê? Dentro da minha casa, eu amava a minha casa lá no Brasil. Mas fora da minha casa, eu tinha que ouvir músicas com palavras de baixíssimo escalão, entendeu? Então, assim, isso me incomodava. Chegar em casa cansada, não poder botar a minha série e ter que fechar tudo
porque o som tá estrondoroso lá fora e ainda assim não consegui. Às vezes eu queria deitar na minha cama e ver uma televisão no meu quarto, eu não podia, eu tinha que ir pra sala porque no quarto tava insuportável de ficar. Então são coisas que foram juntando uma coisa na outra. E aí, como eu falo pra vocês, não é só dinheiro, não é só sucesso, é qualidade de vida, é tranquilidade. E até então, isso eu tô conseguindo aqui. O que eu vim buscar eu tô conseguindo. Então, esse é só o primeiro vídeo de muitos, sabe? Que eu vou fazer aqui pra vocês. Sou lash designer, sou empreendedora. O que eu vou fazer da minha vida aqui como lash designer? Ainda não sei, pra ser sincera. Eu já cheguei e achei que ia fazer uma coisa, foi outra. E as coisas estão acontecendo da forma com que Deus quer. Então, vou contar, todos os dias vou contar um pouquinho pra vocês de como tá sendo isso tudo. Vou contar um pouco mais dessa área da beleza, porque ninguém fala sobre. Eu basicamente tô descobrindo muitas coisas aqui, né? Sobre produtos, sobre o ramo de lash designer e designer de sobrancelha fala-se pouco no YouTube. Então, tô descobrindo basicamente muita coisa aqui. Então, isso tudo eu vou passar para vocês. E se vocês querem acompanhar, se vocês querem ficar por dentro, né, do que vai acontecer, me acompanha aqui, segue aqui o canal e dá essa forcinha para que a gente possa crescer juntos, né, esse canal, e para que eu possa também passar informações para vocês, né? Coloquem aqui quais são as suas dúvidas, o que vocês querem saber, como vocês querem que eu faça os vídeos. E é isso. Foi um vídeo assim, não foi nada programado, eu só decidi vir fazer o vídeo. Então vocês me perdoem se o vídeo estiver muito longo e se o vídeo também for, né, não tiver muito legal, mas é isso, eu decidi fazer. E eu acho que quando a gente decide fazer as coisas assim, as coisas acontecem. Quando a gente programa, muitas vezes acaba não acontecendo do jeito que a gente sente vontade. Então eu senti vontade de fazer hoje, vim aqui conversar com vocês e nos próximos vídeos eu vou procurar fazer de outra forma. Então é isso. Fiquem aqui, me sigam para conhecer a nova rotina dessa lash que tá aqui em Portugal e vai mostrar um pouquinho de tudo que vai acontecer na vida dela aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e é isso. Um beijo.